Nosso assunto nesse boletim é crédito. A gente vai falar sobre como é importante a gente olhar para aquisição de crédito, principalmente por pessoas físicas, quando a gente olha para o agronegócio, para o pequeno e médio produtor, a gente vai entender como todos esses sistemas, essas ferramentas que estão à disposição do produtor rural no Brasil são determinantes para fomentar a produção neste país, já que o setor é o mais importante, o mais relevante para a economia brasileira. Para a gente entender um pouco mais de em que pé estamos nesse caso e principalmente a atuação e a aquisição de crédito por pessoas físicas via BNDES, a gente convidou para essa conversa para a gente entender um pouco mais da importância desse setor para o setor do agronegócio, o Cledir Magri, que é presidente do sistema Cressol, já conosco nessa manhã de terça-feira. Cledir, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Carla. A satisfação é toda nossa poder estarmos aqui nesse espaço, falando de um tema, Carla, de tamanha importância e relevância, que é o tema da agricultura, fazer essa relação da agricultura com o crédito, a importância e a relevância do sistema Cressol dentro dessa estratégia, seguramente será um papo, uma conversa extremamente positiva e nós poder compartilhar um pouco dessa nossa atuação do sistema Cressol em relação a esse público. Para nós é bastante importante porque eu recebi, a gente foi trazer alguns dados aqui da Cressol e, de fato, a Cressol, ela é a instituição financeira que mais opera crédito via BNDES para a pessoa física no país, e isso, quando a gente traz esse número para o agronegócio e também a atuação da Cressol, que é muito forte, principalmente no sul do Brasil, não é isso? Cledir, por favor, me complemente ou me corrija se eu estiver equivocada. Isso é determinante para o sucesso, principalmente de pequenos, micro, médios produtores, aqueles que precisam atuar mais como pessoa física do que como pessoa jurídica para fomentar a sua atividade, né? Sem sombra de dúvidas, Carla. É importante contextualizar rapidamente. O sistema Cressol tem um pouco mais de 26 anos de história, como você frisa bem. Nós iniciamos a nossa atuação no sul do país, mais especificamente na região sudoeste do Paraná. Posteriormente expandiu para os 3 estados do sul, para os demais estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Hoje nós atuamos em 17 estados brasileiros, nós estamos aí com praticamente 670 agências, nos aproximamos de 700 mil cooperados. E quando nós falamos de cooperados, associados, é importante destacar essa nossa grande atuação em torno do tema da agricultura, do agro, da agricultura familiar, fazendo um pouco essa conotação, Carla, que você frisa bem, na perspectiva da pessoa física. E hoje nós somos uma instituição financeira que a gente tem usado essa expressão, a Cressol é para todos, nós atuamos com diferentes segmentos, o pessoal também do mundo urbano, micro, médio, grandes empresas, pessoas físicas urbanas, mas nesse caso em especial é importante destacar o nosso trabalho no que diz respeito à operacionalização de crédito em diferentes fontes, especialmente junto ao BNDES. Hoje nós somos o maior operador de crédito agrícola para a pessoa física do país, junto ao BNDES, é uma parceria que nós temos há mais de 20 anos, e nunca é demais destacar, Carla, a importância, a relevância, a dimensão estratégica deste crédito, porque é difícil de nós pensarmos hoje uma agricultura que possa cada vez mais se desenvolver e há uma avalanche de modernização tecnológica sem a presença do crédito. Existem outros elementos que devem ser colocados juntos, assistência técnica, tem um conjunto de elementos, mas em especial nesse caso que estamos tratando do crédito, nós, enquanto sistema Cressol, entendemos que o crédito é fundamental para que essas famílias permaneçam no meio rural, possam estar lá produzindo alimentos, que é algo tão importante nesse momento da história, sempre foi importante, mas isso ainda mais, permanecendo lá com qualidade de vida, produzindo riqueza, que é algo tão importante e tão fundamental para o nosso país. Então, a operação de crédito agrícola para a pessoa física é uma operação extremamente estruturada. Nós temos aí próximo de 6 bilhões de reais que nós repassamos para esse segmento, e isso demonstra a força e o potencial que o sistema Cressol tem em atender esse público. Cledir, como tem sido, assim, principalmente nesse último ano,
essa busca do produtor por crédito, né? Ele tem tomado decisões mais cedo, ele tem buscado trazer uma estratégia mais detalhada, mais planejada. O Brasil é um país que tem um potencial enorme, mas também tem um grau de incerteza para qualquer investimento que também é bastante elevado, né? A gente trabalha para diminuir essa incerteza, mas a gente ainda sofre com isso. Então, como é que tem sido a busca desse produtor por crédito, principalmente quando ele vai buscar esse crédito como pessoa física? Muito boa pergunta, Carla, uma pergunta extremamente estratégica, porque o que nós temos observado e percebido nesse último período? O fato de nós termos, naturalmente, que o custo de produção aumentou junto, mas o preço dos produtos agrícolas estar em patamares extremamente elevados, como é o caso do soja, do milho, do trigo, isso fez com que, eu cito essas culturas, poderíamos citar outras que também passam por preços elevados. A cadeia produtiva do leite, nesse momento, vive um cenário de certa instabilidade com a redução dos preços, mas isso fez com que os nossos agricultores intensificassem a busca por crédito. Tanto é verdade, Carla, que se nós analisarmos no conjunto das instituições financeiras e no sistema Cressol não é diferente, a velocidade, a intensidade e o montante de recursos liberados nesses primeiros meses deste ano agrícola é muito maior do que os anos agrícolas anteriores. É claro que tem uma conta muito importante de ser feita quando nós falamos em custeio. Um hectare a ser plantado nesse ano agrícola teve um aumento de 30% no custo. Isso, naturalmente, se nós pegarmos a mesma área, só neste caso nós temos uma necessidade de 30% maior de recursos por parte dos nossos agricultores. Então, o que nós percebemos? Mesmo com esse cenário de incerteza que nós vivemos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do cenário da pandemia, de um conjunto de elementos, o setor agro, e aí justifica, Carla, por que a agricultura acaba cumprindo um papel preponderante na perspectiva de criarmos condições para que os indicadores do PIB eles sejam de alguma maneira mais favoráveis, porque sem a presença do agro seguramente nós teríamos um cenário ainda pior. Justifica essa busca por crédito, porque aos olhos dos nossos agricultores, eu vivo numa região, eu convivo com os agricultores, nós percebemos uma busca muito intensa por crédito na questão do custeio, tem uma busca extremamente acelerada para o investimento. Se nós pegarmos aqui no sul do Brasil, a cadeia de proteínas, aves, frango, suínos, a cadeia produtiva do leite, como eu falei antes, vivendo alguma instabilidade. Então, há uma procura muito grande por crédito. Inclusive, em alguns casos, nós percebemos que há uma escassez de recursos, ou seja, não há recursos suficientes para o atendimento da demanda por parte dos agricultores. Tem uma questão importante, Carla, quando nós falamos em agricultura, eu sempre costumo dizer que é um segmento que a cada novo dia, a cada novo ano, eles renovam as esperanças. Se nós pegarmos aqui no sul do país, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ano passado teve uma estiagem extraordinária, assim, que devastou as lavouras. Mas esse agricultor chegou à época de plantar, ele buscou crédito novamente, preparou a terra, lançou a semente. Então, nós percebemos que há, sim, mesmo frente a esse cenário, por vezes, controverso, com expectativas não tão favoráveis, o nosso agricultor se mantém firme dentro do seu propósito, que é a produção de alimentos. E quando ele encontra esse ambiente mais seguro, mais confortável para ele fazer o seu planejamento, Cleidir, eu imagino que ele também sinta algum alívio diante de um cenário geral que traz alguns sinais de alerta, né? Alguns sinais que ele precisa também estar atento, como, por exemplo, a elevação da nossa taxa básica de juros aqui no Brasil, que eu imagino que deva continuar acontecendo diante do atual cenário econômico global. Como é que fica essa questão? Ele faz muito esse questionamento sobre as taxas de juros, sobre como isso acompanha a taxa Selic, ele busca entender exatamente a operação que ele está fazendo em detalhes para justamente colocar isso no seu planejamento? Com certeza. O agricultor, felizmente, o nosso agricultor, ele vem vivendo no interior das suas propriedades uma transformação, Carla,
extremamente acelerado no que diz respeito à implementação e à inserção de novas tecnologias. Portanto, hoje, o agricultor é um empreendedor, um empresário rural que acompanha, mesmo estando numa condição de pessoa física, ele acompanha as informações do que vem acontecendo no seu entorno. E, naturalmente, isso sempre gera um grau de preocupação. Tanto é verdade que nós, no Sistema Cressol, temos um trabalho extremamente intenso, Carla, de acompanhamento, de orientação aos nossos associados, aos nossos agricultores, para que eles possam efetivamente reunir as melhores condições para tomar as melhores decisões no que diz respeito à busca de crédito. O que é importante dizer? Quando nós falamos, por exemplo, de custeio e investimento, Carla, o valor da taxa de juros já é pré-estabelecida e fixa no lançamento do Plano Safra. Portanto, o agricultor que tomou um crédito nesse momento, que está tomando um crédito lá, por exemplo, para fazer a sua lavoura de milho ou soja, ou enfim, independente da cultura, a taxa de juros ela está fixada. Portanto, não haverá alteração. Naturalmente, tem uma preocupação futura, Carla, porque com o aumento da taxa Selic, para um próximo Plano Safra, poderá ter uma discussão de alteração e aumento nas taxas de juros, e isso naturalmente traz uma preocupação por parte dos nossos produtores. Então, neste caso, eu não diria que o agricultor tem uma vantagem, porque isso é algo que ele conquistou e é extremamente merecedor. Quando ele acessa um recurso na condição de pessoa física para um custeio ou para um investimento, as taxas de juros já são fixadas e elas têm um valor e o agricultor já sabe qual é a taxa que ele vai pagar do início até o final do contrato. O que é muito importante, Carla, para que ele possa ter mais segurança, mais convicção, mais conforto na tomada de decisão e isso faça com que ele possa, em tese, trabalhar num ambiente mais tranquilo. Porque tem dois elementos fundamentais quando nós tratamos do segmento da agricultura e está diretamente relacionado à questão do crédito. Tem dois fatores que o agricultor não tem controle sobre esses dois aspectos. Em alguns casos tem, mas minimamente, que é uma dependência extrema do mercado. Aí quando nós olhamos a questão do dólar, impacta diretamente no custo de produção. O custo de produção elevou muito em função da alta do dólar. Sim. E isso também impacta no valor do produto. Então ele não consegue ter um controle sobre esse aspecto. Portanto, tem um elemento chamado do mercado que o agricultor não consegue ter o controle, e um segundo, que é a questão do clima, do tempo, com raras exceções, que o agricultor tem lá uma estrutura de irrigação, e isso pode, de alguma maneira, ter um controle. E esses dois elementos são dois aspectos fundamentais quando a gente pensa o tema do crédito e a tomada de decisão numa cultura que ele vai eventualmente implementar na propriedade, que ele vai ampliar uma cultura, ou numa questão de investimento, que é algo tão discutido em várias regiões do país. Cleidir, quais são as suas expectativas para essas próximas safras, principalmente para a próxima safra? Você pontuou mais de uma vez a questão do custo de produção, que é extremamente pertinente diante de um cenário que a gente está vivendo. Os fertilizantes estão em altas exorbitantes, a gente está falando de defensivos também muito altos, os preços das sementes subiram, o dólar está extremamente volátil e tende a seguir muito volátil ano que vem, já que temos eleições presidenciais, uma polarização política muito estabelecida nesse país. Isso tende a aumentar a demanda por crédito para tentar mitigar os efeitos daquilo que o produtor pode controlar? Seguramente sim, há uma expectativa e nós percebemos ano após ano. Se nós pegarmos o caso do investimento, por exemplo, o investimento esse ano os recursos foram se esgotando muito rapidamente, porque o agricultor está de fato mais sedento, ele tem buscado mais crédito para de fato criar um ambiente que possa de alguma maneira mitigar esses riscos que são alheios ao seu controle, que ele não tem o comando sobre eles. E, naturalmente, hoje, o tema do custo de produção é uma grande preocupação. Sim. Eu ando em algumas regiões do país, principalmente aqui no Sul, e tenho me deparado com muitas situações, Carla, de que fala-se em escassez de insumos, por exemplo, para o agricultor produzir. E isso preocupa, porque a lei da oferta e procura é muito clara. Se eu tenho uma escassez no mercado, significa que os preços tendem a continuar subindo. E aqui, mais uma vez, reflete a importância, primeiro, dele ter um crédito que tenha uma taxa de juro controlada,
ele ter atrelado esse crédito muitas vezes à questão do seguro agrícola, do Proagro, são elementos, Carla, que ajudam esse agricultor a ter, de certa forma, um controle maior sobre aquilo que ele está fazendo, sobre aquilo que ele está produzindo, que é importantíssimo, não há o que se fazer. Nós estamos falando de estoques aí de commodities como o milho e o soja, muito abaixo da média. Portanto, nós temos a expectativa que a gente possa ter uma grande safra. O agricultor investiu muito, o custo de produção aumentou, investiu em tecnologia. Eu falo isso com conhecimento de causa. A gente convive com os agricultores, nós temos uma relação próxima e permanente, então o agricultor tem essa perspectiva e tem essa visão. E a entrada do crédito, eu costumo dizer, Carla, e claro que essa não é uma visão unânime, não há como nós pensarmos uma agricultura brasileira, aqui olhando principalmente o cenário da pessoa física que nós estamos falando, uma agricultura sólida, sustentável, estruturada, fazendo aquilo que é a sua essência, produzindo alimentos, tendo qualidade de vida, sem a participação do crédito, sem a participação de políticas públicas. Eu entendo que é fundamental essa relação do crédito, assistência técnica, o seguro agrícola. Então, nós temos expectativas, sim, que por mais que há uma elevação no custo de produção, porém, nós temos ano após ano, o nosso agricultor tem melhorado a tecnologia, a ampliação da área plantada, ampliando os investimentos nas suas lavouras, que a gente possa, sim, ter uma safra, uma super safra, e principalmente, tá, que os nossos agricultores possam ter o retorno lá esperado, que é tão importante para a manutenção deles no meio rural. Sem dúvida. Cledir, eu queria que você deixasse aqui para a nossa audiência, se eles quiserem saber um pouco mais sobre o Sistema Cressol, como eles podem chegar até vocês e como eles podem, né, encurtar esse caminho para principalmente garantir aí essas ferramentas de crédito, que já é meio caminho andado para qualquer safra ter um recurso ali garantido, seguro e com uma empresa tão confiável. Então eu queria que você deixasse aqui alguns canais de comunicação para a nossa audiência que está nos acompanhando. É muito importante a sua consideração, Carla, até porque hoje a Cressol é no país uma referência destacada na operacionalização de crédito para a agricultura em diferentes regiões do país. Hoje nós temos agências físicas distribuídas aí em 17 estados brasileiros, como eu mencionei anteriormente, são mais de 650, próxima de 670 agências. Nós temos hoje uma participação muito importante nas redes sociais, então nós temos os nossos sites de fácil acesso, as pessoas vão digitar lá Cressol, rapidamente vão poder já se conectar com os nossos times, poder fazer a interlocução. Nós avançamos muito, Carla, e melhoramos muito essa nossa interlocução e o estabelecimento de negócios de forma virtual, que facilita a vida, inclusive, dos nossos agricultores. Nós estamos avançando cada vez mais para criar mecanismos, formas, canais que permitam ampliar essa interlocução com os nossos atuais associados, mas principalmente, eu tenho certeza absoluta que nesse momento nós estamos nos conectando com muitas, milhares de pessoas que não são do mundo do Sistema Cressol, que vão ter a oportunidade de conhecer o nosso sistema. Como eu falei antes, que esses canais já mencionados, o sistema hoje vem crescendo, nós crescemos aí no último ano 43%, a expectativa é que esse ano a gente cresça nos mesmos patamares, aí acima de 40%, e isso tudo permite, Carla, que a gente tenha condições, que a gente tenha uma base de sustentação para atender bem todos os nossos associados, mas em especial esse público que nós estamos falando aqui, que é os nossos agricultores, que é o pessoal do agro, que está aí dia após dia, seja com o sol, com a chuva, enfim, eu sempre aquela ideia, né, que a cada novo dia esse segmento renova as suas esperanças. Portanto, a gente deixa esse convite, nos procurem aí nas plataformas digitais, nos nossos sites aí do Sistema Cressol. Eu tenho certeza absoluta que vamos nos conectar e estabelecer uma relação positiva e fazer, inclusive, que vocês possam acessar o crédito, que é tão importante e tão fundamental aí
para manutenção, naquilo que vocês estão fazendo enquanto agricultores. E é aquilo, né, Cledir? Hoje, com o advento das redes sociais, é muito importante a gente relembrar esses produtores que estão nos acompanhando aqui, ou profissionais de outros elos da cadeia de produção, distribuição e abastecimento do agronegócio, que mais importante do que a aquisição de crédito é a educação financeira para essa aquisição. E eu já estou aqui seguindo o perfil da Cressol _oficial no Instagram, e não só informações sobre os serviços, tem muita informação de comunicação educativa, que eu sou uma grande entusiasta da comunicação educativa. Acho que a gente tem que realmente trabalhar né, o poder da comunicação para educar as pessoas, para levar conhecimento, e o perfil de vocês tem muita informação educativa também, dicas, orientações e tudo mais. Isso é importante também para definir que tipo de crédito ele pode alcançar, qual é o melhor produto que ele pode adquirir para garantir ali uma boa adequação à sua gestão. Então é importante trazer junto de um produto também a forma mais, a melhor forma de utilização desse crédito, né? Sem dúvida, cara. Na semana passada, nós vivemos no país, nós tivemos a Semana Nacional de Educação Financeira, proposta pelo Banco Central do Brasil. Todas as instituições foram desafiadas e provocadas a trazer mais à tona esse tema da importância da relevância da educação financeira. Já por vários anos, o sistema Cressol tem sido se destacado pelo número de ações e pela quantidade de pessoas impactadas. Hoje nós somos portadores do selo como uma instituição literalmente credenciada, como uma referência no tema da educação financeira. E você frisou muito bem, Carla. Nós temos uma grande preocupação de discutir o crédito orientado, o crédito acompanhado, as condições desse crédito, porque Sim. No nosso caso, o associado é dono do negócio, ele é dono da cooperativa, e é fundamental que esse crédito tomado pelo nosso associado, nesse caso que nós estamos tratando dos agricultores, mas independente de ser um agricultor ou não, esse crédito seja discutido, ele seja acompanhado, ele seja orientado, e isso faz com que a gente efetivamente demonstre que somos, Carla, muito mais do que uma instituição financeira preocupada somente em comprar e vender dinheiro. A gente faz muito mais do que isso. Nós temos a preocupação da orientação, da formação, do acompanhamento, de fazer com que o nosso associado ele cresça, não só do ponto de vista econômico, principalmente do ponto de vista econômico, mas ele cresça também na compreensão de visão de mundo, por isso a educação financeira, a educação cooperativista. Nós temos uma pegada muito grande em torno do ESG, essa questão da governança, a questão ambiental, a questão social, que são elementos tão intrínsecos ao nosso modelo cooperativista. Então, é legal que você também faz essa referência e, de fato, é algo que compõe aí uma atuação estratégica do sistema Cressol. Que bom, Cledir, um prazer ter você aqui no Notícias Agrícolas nessa terça-feira conosco. As portas estão sempre abertas, vamos continuar levando informação, continuar levando alternativas para o produtor brasileiro. Ele precisa disso para continuar dando suporte à nossa economia, um setor de relevância tão importante, né, tão forte para o progresso desse país, que precisa ir para frente, né, Cledir? Então, obrigada mais uma vez. Foi um grande prazer te receber aqui, ter essa conversa contigo, trazer esses dados da Cressol, trazer esses dados, essas informações sobre o crédito agrícola no país. Mais uma vez, reforço o convite. As portas estão sempre abertas. Obrigada. Eu que agradeço, Carla. Parabéns. Parabéns pela condução da entrevista. Muito parabéns pelas provocações de temas tão importantes. Eu sou entusiasta do tema do cooperativismo e um entusiasta apaixonado pela agricultura, pelo que representa. Eu sou filho de agricultores, então talvez eu seja suspeito em falar. A gente sabe o quão desafiador é ser agricultor, ser um empreendedor rural nesse momento da história. Por isso a importância de termos organizações como vocês, que permitem reflexões de toda ordem para que esses nossos agricultores estejam mais atualizados, sabendo o que acontece no mundo. Com certeza também estamos à disposição para voltar a conversar outras vezes, dizer que todos aqueles e aquelas que nos escutam, que nos assistem, que nos ouvem nesse momento, podem contar com o nosso sistema Cressol. O nosso compromisso com vocês, agricultores, é um compromisso extraordinário e nós seguiremos aí atuando sempre dia a dia, lado a lado com vocês todos. Um grande abraço. Um grande abraço para ti e para todo o time da Cressol. Até a próxima, Cledir. Obrigada. Bom, Cledir Magri conosco nessa terça-feira aqui no Notícias Agrícolas para a gente falar de crédito
Claro que a gente vai falar de crédito de uma forma geral, né? Crédito agrícola, crédito rural. É importante a gente trazer isso para essa questão das pessoas físicas, porque isso alcança principalmente micro, pequenos e médios produtores, que às vezes não são ainda pessoa jurídica e precisam e podem adquirir crédito. E quando a gente olha para cooperativas de crédito, todo o sistema cooperativista aqui no Brasil tem uma força bastante importante, né? O que traz um gancho bastante interessante também para a cobertura que nós começamos a fazer nessa terça-feira e vai até amanhã, 16 e 17 de novembro, acontece aqui em Campinas, no interior de São Paulo, o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. Todos os setores estão sendo tratados ali nesse evento, tem uma parte do nosso time já fazendo essa cobertura por lá nessa parte da manhã, outro time vai na parte da tarde, amanhã vai ser a mesma coisa, para a gente trazer a maior pluralidade de informações possível. A questão do cooperativismo, num momento onde a gente tem uma escassez de insumos bastante agressiva, o que leva os preços a altas bastante agressivas, faz com que esse sistema do cooperativismo tenha uma atuação e uma importância ainda maior para o setor. Então fique ligado nessas informações que começam a chegar. Se você chegou agora nessa entrevista com o representante da Cressol, já ela vai estar disponível na íntegra para que você conheça mais sobre essa cooperativa de crédito e entenda um pouco mais de que momento é esse para o crédito agrícola, principalmente para pessoas físicas via BNDES. Já todas as informações disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas. Segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.